Olha, esse vídeo de hoje tem um intuito muito claro, de trazer conhecimento de uma forma muito sincera e muito honesta com todos os investidores. O que acontece? Você com certeza já deve ter visto aqueles vídeos clássicos. Se você tiver R$ 1 milhão investido, você consegue sacar por mês R$ 10 mil e viver de R$ 10 mil por mês. Se você quiser R$ 5 mil, você só precisa de R$ 500 mil investidos para você ter R$ 5 mil caindo na sua conta livre para você gastar como quiser. Se você quiser uma renda de R$ 6 mil, você precisa de aproximadamente R$ 600 mil investidos para você viver com aproximadamente 1% ao mês livre de imposto. Só que a verdade é bem diferente disso e é justamente isso que a gente vai ver agora nesse vídeo. Inclusive eu já estou com ele aqui na tela, que é o erro que a maioria das pessoas comete. Ela vai lá, começa a investir, eu coloquei aqui MXRF11, BB Seguridade, Banco do Brasil, BTLG, HGLG, XPML11, KNR11. E o que eu fiz aqui com essa carteira? É uma carteira que a maioria dos investidores possui, que é fundos imobiliários e ações Brasil. Pois bem, e aí eu diversifiquei aqui um pouquinho em cada ativo, que é o que a maioria das pessoas fazem, e elas buscam aproximadamente 1% de rentabilidade. Nesse cálculo que eu estou usando aqui, aproximadamente R$ 600 mil de patrimônio, está dando uma média de aproximadamente R$ 4.688 por mês. Aqui está o primeiro erro das pessoas, que elas falam assim, então com R$ 600 mil eu tenho aproximadamente R$ 4.688 nessa carteira que a gente montou aqui de forma simulada, então eu consigo sacar por mês aproximadamente R$ 5 mil, então eu estou tranquilo com aproximadamente R$ 600 mil. E a gente poderia utilizar qualquer carteira simulada aqui, simulando 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, enfim pessoal, o que eu quero aqui, o intuito é te mostrar que a verdade é um pouco diferente do que isso daqui. A primeira coisa que você precisa entender é que R$ 5 mil lá no ano 2000 ou R$ 6 mil lá no ano 2000 equivalia a aproximadamente 40 salários mínimos. E aí você faz a conta para a nossa realidade de hoje e mostra que R$ 6 mil equivale a pouco mais do que 3 salários mínimos. Agora imagina isso daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Isso as pessoas não fazem o cálculo nessas tabelas, nesses cálculos. Por isso que é um erro que muitos investidores cometem, principalmente ao analisar um vídeo nu e cru, vai lá e olha assim, fala assim, poxa, então com R$ 1 milhão eu consigo R$ 10 mil por mês, sendo que isso, na verdade, é uma falácia. Para corroborar e deixar assim, ó, você de cabelo em pé, olha só isso daqui que está agora na tela. Eu coloquei aqui um indicador de 2000 a 2026, ou seja, aproximadamente 26 anos que a gente vai analisar esses dados aqui. IPCA, né, que é a inflação, acumulou 442% de 2000 a 2026, ou seja, um custo de vida de R$ 1.000 lá em 2000 subiu para aproximadamente R$ 5.421 agora em janeiro de 2026. E olha só que interessante, o CDI, que são os juros, que seria a taxa Selic, aqui um investimento que renda 100% do CDI, vamos colocar a taxa Selic. Olha só o acumulado de 2000 a 2026, 9.830%, ou seja, R$ 1.000 investidos lá no ano 2000 viraram R$ 99.300. Aí muitos investidores vão olhar para esse cálculo aqui e falar assim, então compensa a gente deixar só no CDI, afinal foi um atropelo grande que lhe deu na inflação. Mas na verdade essa daqui é a inflação que é divulgada pelo governo. E aqui cada um tem uma inflação diferente. Tem a inflação oficial, mas tem a sua inflação, a inflação real. E para você começar a entender, eu trouxe essa informação aqui para você. IPCA tem alta de 0,33% em dezembro e 2025 fecha com inflação acumulada de 4,26%. Esse aqui é o dado oficial do governo, divulgado pelo IBGE. E aí muita gente vai olhar assim e falar assim, poxa Bruno, mas isso daí não condiz com a minha realidade. A minha inflação é muito maior do que essas 4,26% aí que o governo está dizendo. E eu concordo com você. Por exemplo, uma pessoa que faz uso de transporte privado, um carro, que vai lá todos os dias, coloca gasolina todos os dias, tem consumo com crianças em casa, material escolar, escola. Pessoal, o gasto dessa pessoa com médico, com dentista, com escola, é muito maior do que esses 4,26% aqui. Por isso que cada um tem uma inflação real que difere da inflação oficial. Mas aí você é mais pragmático e vai falar assim, poxa Bruno, mas então conforme você me mostrou aqui na tabela,
O CDI ganhou de lavada da inflação, 9.830% contra 442% do acumulado, de 2000 a 2026. Então é muito fácil. Para a gente manter o poder de compra, é só a gente investir tudo no CDI. E a gente vai deixando no CDI e vai conseguindo manter o poder de compra, inclusive aumentar o poder de compra. Só que aí que tem o maior erro dos investidores. E eu vou até falar mais baixo aqui para você entender como que funciona. Infelizmente, as pessoas vão lá e faz aquele cálculo que eu mostrei agora no início do vídeo, que vão lá e falam assim, poxa, para você ter R$1 milhão, você vai conseguir sacar R$10.000 por mês e utilizar. Se você fizer isso, gastar tudo que você consome, tudo que você ganha no mês, R$10.000, R$5.000, e não reinvestir nada, o que vai acontecer com você? Você vai ficar mais pobre ao longo do tempo. Fala se não é isso que as pessoas estão ensinando aqui no YouTube. Elas falam para você gastar todo o rendimento. E aí elas fazem cálculos para às vezes iludir as pessoas e falar assim, olha, com R$100.000 hoje você consegue R$1.000 livre na sua conta, você pode gastar R$1.000. Isso, de fato, acontece de forma nominal, mas se você não reinvestir uma parte para cobrir a inflação, você vai perder o poder de compra. Nominalmente, você vai ter os mesmos R$100.000, os mesmos R$1 milhão, os mesmos R$500.000. Eu não sei qual que é o valor que você vai utilizar, mas se você não reaplicar uma parte desses rendimentos, desses dividendos, desses juros, você está perdendo dinheiro ao longo do tempo. E aqui, pessoal, meu intuito com esse vídeo é justamente te mostrar a grande verdade, a dura verdade. Infelizmente, o que eu vejo de vídeo aí, as pessoas às vezes vão lá e fazem ilusões, fazem simulações que não existem, que vai lá e desconsidera totalmente a inflação, desconsidera totalmente a vida da pessoa. Eu sou uma pessoa normal, como a maioria das pessoas são, que trabalham todos os dias, que dão um duro danado, que sobra um pouco do dinheiro para ir lá investir uma parte. E se você não entender isso o quanto antes, infelizmente você vai ser só mais uma massa de manobra que vai acabar perdendo dinheiro e se iludindo. Fala assim, poxa, agora com R$100.000 eu já consigo R$1.000 por mês. Mas se você não reaplicar, infelizmente, você vai estar perdendo dinheiro. Agora, o que você precisa fazer para, de fato, conseguir bater a inflação, bater o CDI, que, de fato, viver de renda de forma tranquila? Porque o que a gente quer é viver de renda de forma tranquila, sem se preocupar se o preço do arroz subiu, se a gasolina subiu, se o preço da escola subiu, se o material escolar desse ano veio muito mais caro, se o plano de saúde desse ano duplicou. Pessoal, a gente quer viver de renda de forma tranquila. Então, o que a gente vai fazer? Infelizmente, a gente vai ter que fazer com a inflação oficial. Se você conseguir fazer com a sua inflação real, melhor ainda. Mas vamos utilizar a inflação oficial. E aqui, digamos que você tenha uma carteira de investimentos com fundos imobiliários, com ações, que estão rendendo aproximadamente 1% ao mês. O que você vai fazer? Se agora, em janeiro de 2026, veio uma inflação de 0,5%, o que você precisa fazer? Pegar metade dos seus rendimentos e reaplicar. Com isso você consegue entender que R$1 milhão está rendendo aproximadamente R$10.000 hoje, mas o que você precisa fazer? Pegar R$5.000 e reaplicar, comprar novas cotas de fundos imobiliários ou comprar novas ações. Isso sim vai fazer o seu poder de compra aumentar ao longo do tempo e você sim viver de renda passiva de forma muito mais tranquila. Então, pessoal, esse vídeo tem o intuito justamente disso, trazer a verdade, a dura verdade, a realidade da maioria dos brasileiros, a realidade da maioria dos investidores. E para deixar isso muito consolidado aí na sua cabeça e você de fato entender como que funciona, digamos que no ano 2000 você tivesse R$100.000 investidos. Foi lá, aplicou no CDI, falou assim, cara, vou deixar isso daqui rendendo durante 26 anos. E você ia lá todos os meses e sacava os rendimentos dessa sua conta. Utilizava 100% dos seus rendimentos. O que aconteceria? Agora, em 2026, você teria os mesmos R$100.000, mas com o poder de compra de aproximadamente R$18.000, equivalente ao ano 2000. Ou seja, você acabou falindo com muito dinheiro na conta. Esse vídeo não tem o intuito de desestimular, de falar assim, poxa, não vale a pena investir. Pelo contrário, pessoal, vale a pena demais investir e eu mostro isso daqui na prática. Mas você tem que ter um pouco de discernimento e falar assim, cara, não é só eu utilizar todo esse rendimento aqui. Não é só eu pegar todo o juro, não é só eu pegar todo o rendimento, não é só eu pegar todo o dividendo e sair gastando de forma desenfreada. A não ser que você tenha milhões e milhões, seja um ganhador da Mega Sena com milhões e milhões na conta, aí sim você conseguiria utilizar muito dinheiro e conseguiria nem gastar todo esse dinheiro. Aí sim você conseguiria viver de renda de forma muito tranquila. Mas se não é o seu caso,
você tem que colocar a mão na cabeça e falar assim, cara, eu preciso pensar, eu preciso reaplicar uma parte desse dinheiro. E o intuito do vídeo era justamente isso, trazer conhecimento, trazer clareza, e eu espero que eu tenha alcançado esse objetivo. E se eu alcancei, se eu conseguir te agregar de alguma forma hoje, te ensinar alguma coisa hoje, eu vou te pedir algumas coisas para você curtir esse vídeo, deixar um comentário aqui se faz sentido ou não faz sentido para você, ou encaminhar esse vídeo para alguém que precisa entender o quanto antes o poder da inflação e o poder dos juros compostos na sua vida. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!